Eu bato no peito e digo que sou daqui. Eu falo mais alto porque quero transmitir minha energia, de querer meu lugar melhor a cada dia, pra ser feliz. Sou do ABC, e ter uma vida melhor é questão de escolher. Quem vai olhar pelo meu lugar, quem assim como eu não vai sossegar, enquanto meu grande ABC puder melhorar. Juntos somos maiores que muitas nações, 7 cidades, mais de 2 milhões. Gente que pode fazer muito mais por nossa região. Quem é do ABC, vota pelo ABC, não importa o partido, se é A, B ou C. Candidato daqui, tem mais compromisso pra fazer valer. Sou mais ABC porque é meu lugar, quero gente daqui pra me representar. E você? Vote em candidato que é do ABC, é com gente daqui que a gente vai crescer. Nessas eleições, vote por você. Eleja quem defende o ABC. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma semana informando, prestando serviços para toda a região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O RDTV comigo, Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Vitor Oliveira na produção dos trabalhos técnicos, toda a equipe aqui a postos, nesta segunda, 17 de setembro de 2018, contagem mais do que regressiva para as eleições do dia 7 de outubro, hein? Exatos 20 dias a partir de hoje que nos separam das urnas e dos 6 tão aguardados votos. Pela ordem, deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República, claro, ou governadora, ou presidente, enfim, aqueles cargos que têm a disputa de homem e de mulher aí na eleição do próximo 7 de outubro. E a gente segue aqui, hoje nós vamos inverter a ordem, né? Ao invés de iniciar o resumo do dia, nós vamos iniciar com a entrevista, tendo em vista que a campanha majoritária pede espaço, mais uma vez representando e recebendo aqui nomes da corrida estadual, a sucessão do Palácio dos Bandeirantes. Recebemos hoje aqui 2 candidatos, candidato a governador, candidata a vice-governadora. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui, propostas, o porquê da candidatura, eles que estão estreando na corrida majoritária. Mas antes vou saudar meu companheiro de todas as noites, Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite aos internautas ligados no RDTV. Lembrando que você também pode participar aqui da nossa live através da caixa de comentários aqui do Jornal Repórter Diário no Facebook. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer dar alguma opinião sobre aquilo que nós vamos trazer na edição de hoje do RDTV, basta participar aqui na caixa de comentários dessa live. Isso. E Vitor Oliveira, vou pedir para você, antes até do GC, pode pôr a foto na tela, porque foi a partir da foto que gerou grande repercussão aqui, em especial entre os moradores do ABC, até porque a Cabo Fátima Pérola, que o pessoal aqui da região conhece muito, candidata a vice-governadora, é da cidade de Mauá, né? Grande repercussão lá nos grupos hoje, ao longo do dia, na cidade de Mauá, e o candidato ao governador, o Major Costa e Silva. Importante porque eu frisei essa foto, porque logo que foi divulgada esta foto, já gerou um impacto nas pessoas, né? Primeiro porque a segurança pública é um dos principais temas em voga, em discussão na eleição desse ano, seja na corrida aqui do governo de São Paulo, seja na corrida presidencial. Não à toa o Bolsonaro tem angariado cada dia mais apoiadores com um discurso bastante ácido e enfático na questão da segurança pública, e não só pela ligação do cabo ou da Cabo Fátima e do Major Costa e Silva, mas pela questão da arma também, que é um tema, muita gente falando ou não da questão do porte de arma, de como deve ser o combate à criminalidade, à violência. E a partir deste assunto, os dois abriram espaço na agenda, estão aqui hoje conosco para atualizar as informações. Major, obrigado inicialmente pela gentileza da entrevista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para a gente de apresentar um pouquinho das nossas propostas e até esclarecer essas dúvidas aí que têm surgido, principalmente por conta do material que é produzido aí extra campanha, né, fora do nosso pessoal. Da mesma forma, Cabo Fátima, nome aqui, prata da casa na região do ABC. Obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite.
Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar falando com a minha região. Estou em casa hoje. Tá certo. Bom, Major, pode voltar a foto lá, Vitor Oliveira. Vamos iniciar justamente com isso. Não precisamos nem falar que são duas pessoas, dois agentes políticos, agora político, né? A primeira disputa eletiva, o Major estava falando aqui no bastidor, mas não precisa nem falar da ligação deles com a segurança pública. E, Major, o porquê dessa imagem e qual é a principal bandeira em relação ao seu pleito no governo do Estado na eleição desse ano? Bom, primeiro com relação à imagem, né, foi bastante simples. Nós fizemos uma sessão de fotos, eu e a Fátima. A gente se conheceu agora nesse contexto da campanha eleitoral e criamos uma amizade muito boa, uma amizade muito saudável, ela frequentando minha casa, com meus filhos, minha esposa, e nós fizemos a secção de fotos na minha casa, né, porque a gente precisava de material. E aproveitamos fazer algumas fotos de lembrança para a gente. E como eu sou atirador há muito tempo, tenho muitas armas, e a gente, coincidentemente, um pouco antes do fotógrafo chegar, nós estávamos justamente falando sobre a questão do porte de arma e tudo mais, nós fizemos uma foto de brincadeira para a gente. Só que o link com todas as fotografias chegou para a gente passou para o pessoal que estava preparando material para a gente, e numa dessas vazou essa foto. Quando essa foto surgiu na internet a primeira vez, até ligaram para a gente, né? Poxa, vocês fizeram isso. Ainda o partido ligou questionando, né? Falou, não, vocês fizeram isso, nós somos um partido cristão e estão perguntando se a gente vai partir para o confronto. Aí eu respondi até na época, eu falei assim, olha, não estou dizendo que a gente vai partir para o confronto, mas se for necessário, vamos, não é? E ele falou, não, mas nós somos um partido cristão. E a gente ainda respondeu, mas os cruzados também eram e foram para longe defender os outros cristãos. Então, não vejo por que não partir para dentro, né? Mas na prática, em relação à segurança pública, a gente sabe, por exemplo, um dos setores do funcionalismo público que mais questionam e criticam as gestões consecutivas do PSDB são policiais, agentes de segurança pública, tanto em relação à falta de valorização salarial, falta de estrutura. Embora o governador Geraldo Alckmin, agora candidato à presidência da República, reforce as quedas nos índices aí de criminalidade, a sensação de segurança não condiz com esse atual resultado, com o cenário. Na prática, o que é possível fazer na segurança pública e o que vocês defendem para melhorar principalmente a sensação de segurança do morador? Olha, a primeira coisa que a gente precisa fazer é devolver para o policial a liberdade de agir. Hoje o nosso policial trabalha de mãos amarradas. Se ele se envolve numa ocorrência, dispara um tiro, né, dispara a sua arma, ele já é primeiro tratado como criminoso, como bandido. O próprio Ministério Público, de uma maneira geral, já considera investigar a conduta do policial e nunca investigar a conduta do marginal. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade, mudar a postura do Estado em relação ao policial. Mostrar para o policial que nós estamos do lado dele. Afinal de contas, o policial ele é um agente do Estado. Então, ele representa o Estado e o Estado tem que estar dando para ele respaldo jurídico para trabalhar. Coisa que, infelizmente, hoje não acontece. Então, a nossa postura, o nosso posicionamento com relação a isso é que nós temos que dar mais apoio às nossas forças policiais, não só no campo jurídico, mas também investir mais em material, criar melhores condições, oferecer oportunidade de crescimento para o policial, seja ele policial civil ou militar. Tá? Temos que garantir o treinamento, né? Sempre renovação, sempre procurando novas técnicas, que também é outro aspecto que tem sido deixado de lado, para que a gente tenha efetivamente uma força policial competente, em condições de agir, sempre bem atualizada, tá? E com o respaldo do Estado para poder estar atuando. Ok? Cabo Fátima, quero ouvir também. O policial, quando ele está encorajado, se sente valorizado pelo seu governo, pelos seus superiores, obviamente, né, a linha de frente da qual eu faço parte, que são os praças, a gente que está diretamente ligado ao atendimento da ocorrência, a prestação do serviço à população. Então, quanto mais a gente tiver melhor equipado, motivado, tratado como ser humano dentro da farda, obviamente a população será beneficiada com isso. Porque é de praxe o profissional, quanto mais engajado porque está valorizado. E é isso que a gente tem a carência muito grande dos governos anteriores. E a nossa proposta é justamente desse reconhecimento de valorização do profissional de segurança. E com relação aos índices que foram falados, nós temos um outro aspecto que a gente tem que levar em conta. Né? Dado estatístico,
é um dado complicado de você avaliar e depende da maneira como você quer apresentar. Ao meu ver, os dados estatísticos de segurança pública, eles são apresentados de uma maneira que ele fique mais agradável aos olhos da população. Quando a gente fala, por exemplo, furto de celular, ou roubo de celular, hoje os dados que a gente tem, existe um dado que o pessoal utiliza muito, né, em estatística, que fala que são os números negros, né? É aquela diferença entre o dado real e o dado estatístico. Ou seja, quantas pessoas têm o seu celular roubado e não vão efetivamente registrar a ocorrência? Se não registram a ocorrência, porque perderam a crença de que algo pode ser feito, de que a polícia vai poder agir, que vai ter alguma solução, o pessoal fala assim, não vou perder tempo de ir até a delegacia registrar uma ocorrência. Então aquele dado, aquela informação se perde no meio do caminho. Pode ter realmente reduzido o número de homicídios, que é um dos números que o ex-governador Geraldo Alckmin mais tem demonstrado aí no que diz respeito à segurança pública, mas também tem um outro lado. Quem sabe como hoje o crime organizado atua, ninguém mais pode sair matando dentro de uma comunidade. E se um criminoso matar outro sem autorização do PCC, sem autorização do crime organizado, ele é penalizado. Então, seja, existe um poder coercitivo ali dentro com relação ao homicídio, mas os demais crimes estão ocorrendo aí tranquilamente no nosso estado e deixando de ser efetivamente medidos, porque a nossa população já perdeu a crença de que algo pode ser feito, então já nem registra a ocorrência. Carlos Carvalho. Boa noite, candidato. Boa noite, candidata. Até seguindo ainda um pouco nessa linha do policial, a gente sabe que para aumentar o efetivo policial aqui no estado de São Paulo é muito complicado, porque demanda de questões financeiras, e a segurança pública não é o único lugar que deve se investir, né? Tem saúde, educação e tantas outras coisas que a gente precisa melhorar aqui no estado, mas muitos consideram que o caminho é parcerias com as prefeituras para que as GCMs possam também ajudar nesse combate ao crime. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto. A GCM pode ajudar a Polícia Militar a também fazer a segurança pública, além do próprio papel da GCM de cuidar dos próprios públicos e tudo mais? Olha, o problema que se esbarra primeiro é na função constitucional de cada um dos órgãos de segurança pública. Então, há necessidade de uma mudança na lei para que a gente possa também dar o poder de polícia às guardas civis metropolitanas, que infelizmente hoje não são empregadas como deveriam ou não são empregadas na sua total potencialidade. Então há necessidade sim, primeiro, antes de mais nada, de uma mudança na legislação. Mas eu entendo sim que a atuação das guardas civis, que são policiais, que também são treinados, eles estão lá em condições, estão armados, ou seja, tem condições de fazer frente à criminalidade, que eles possam ser empregados mais ativamente, inclusive com o ciclo completo de polícia para as guardas civis. Hoje em dia tem muitas questões em conjunto, né? Muitas operações em conjunto. A gente não sabe o resultado de cidade a cidade, né? Não dá para a gente pensar que dá para fazer segurança em Santo André como se faz, por exemplo, em Diadema, né? Cidades de tamanhos diferentes, de estruturas diferentes, né? De certa forma, mas isso vem dando um certo resultado, por exemplo, em algumas reclamações da população, pancadões, por exemplo, que vira e mexe acontecem aí na periferia e são um grande motivo de reclamação. Então, cada vez mais essas parcerias conseguem, pelo menos minimamente, mesmo que não tenha nada na lei, ainda conseguem fazer alguma coisa, não é? De fato, aumenta a sensação, né, de segurança. Por isso que a gente precisa integrar as forças policiais, não só em operações, mas num sistema integrado, saber em tempo real o que chegou para uma instituição, chegou para outra, saber onde está acontecendo, qual é o índice criminal daquela região. Com certeza, a sensação de segurança aumenta e, de fato, vai ser sentida pela população. E qual a resposta também na linha da segurança, Major? O cidadão, o leigo, sempre questiona, por exemplo, aqui no ABC, a gente tem um gargalo que não é propriamente aqui na região do ABC, mas é na divisa. A questão ali dos índices de criminalidade na Almirante Delamare. Para quem sai daqui do ABC, especial de São Caetano, vai para São Paulo, ou para quem de São Paulo vem para São Caetano por ali, sempre reclama que quem consegue passar ileso ali tem que erguer as mãos literalmente ao céu e agradecer, porque é arrastão, é furto, é roubo. Se a gente sabe há tanto tempo que ali, e tem diversos locais, eu citei o Almirante Delamare como um exemplo, mas se já conhece, já é sabido um determinado ponto com índice acima da média de criminalidade, de roubo, por que não tem uma atuação ostensiva e efetiva naquele local? É vontade política ou é falta de estrutura? Eu acho que é um pouquinho de cada. Tá? Falta vontade política em si efetivamente combater a criminalidade, porque é uma coisa que o pessoal não entende, né? Até foi falado, estávamos conversando aqui antes, falando sobre alguns posicionamentos do candidato à presidência Jair Bolsonaro, falando que não se combate
a criminalidade com flores, isso é verdade. O bandido está armado. Então não adianta eu chegar querendo convencê-lo que é melhor entregar a arma e ir para a cadeia, porque ele não vai fazer isso. Ele está disposto a atirar, está disposto a matar. Então isso demanda assim, uma ação mais violenta, uma ação repressiva mais forte por parte da polícia. E infelizmente, né, o que se busca hoje muito são índices. Se eu colocar a polícia no local onde o criminoso está mais armado, naturalmente vai ter mais gente morrendo. Ou seja, espero que seja só o criminoso e não o meu policial. Tá? Mas naturalmente vai morrer. Só que aí entra, né, até a própria mídia coloca, né, uma das questões que nós recebemos recentemente de um órgão de imprensa, né, é perguntando o que nós faríamos para reduzir o número de assassinatos cometidos por policiais. E a gente tem que responder a verdade. O policial não comete assassinato. O policial reage à injusta agressão. Ou seja, alguém agrediu o policial, por isso ele reagiu. O policial não chega entrando num lugar, olha para o cidadão e fala, eu vou matar esse daqui. Isso é assassinato. Agora, você reagir a alguém que aponta uma arma para você não é assassinato. Ah, mas ele não atirou. Pergunta para qualquer juiz ou para qualquer promotor. Se alguém apontando uma arma para ele, ele vai falar assim, não, vou ficar esperando ele atirar em mim para depois reagir. Por que você exige isso do policial? Então, você colocar a polícia para atuar onde existe maior índice de criminalidade, onde existe mais violência, vai implicar em mais violência. Vai implicar numa reação que a polícia vai ter que reagir. E a hora que o criminoso morre, isso aparece na estatística como alto índice de letalidade da polícia. E ninguém quer isso, porque isso gera desgaste político. Então, a gente fala, existe uma questão política, existe uma questão de estrutura, que entra também com a integração da inteligência das nossas polícias. Hoje a Polícia Civil trabalha por ali, a Polícia Militar trabalha daqui, muitas vezes não se conversam e quando existe essa integração, ela acontece no campo informal dos órgãos de inteligência, não existe uma centralização. Então é difícil você fazer um trabalho quando as próprias polícias não se conversam ou não tem um comando centralizado. Eu queria até chegar a um outro ponto de segurança pública, porque eu li o plano de governo de vocês, que inclusive quem quiser ler está no site do Tribunal Superior Eleitoral disponível. Não. Espera um pouquinho. Aquele ali já foi solicitada a substituição. Sim. Tá? Então quem quiser ver o nosso plano de governo, entra na página do Facebook, Major Costa e Silva 27. Lá tem o plano de governo atualizado. É porque teve um ponto que então, vou falar de um ponto que me chamou a atenção no primeiro, vocês podem tirar essa dúvida se ainda continua lá ou não. Porque a gente pouco fala do que acontece no sistema penitenciário. O sistema penitenciário do Brasil não corrige absolutamente nada. Inclusive, todo dia a gente vê notícia de bandido que continua cometendo crime na cadeia, né? Entrada de celular e tudo mais. Um local que deveria ser um lugar de punição, mas também de sociabilização do bandido, para que ele saia dali e nunca mais queira cometer um crime, na verdade, vou usar aqui a expressão que a maioria usa, né? Vira uma universidade do crime. E eu vi vocês, nesse primeiro plano de governo, né, que está lá no site do TSE, o cuidado que vocês queriam ter em relação a isso, a tentar mudar isso para ver se também diminui essa situação. Quero saber se continua... Não, existe sim. Nós citamos o sistema penitenciário no nosso plano de governo novo, mas de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Tá? Nós citamos, inclusive, alguns exemplos que têm dado certo aqui no próprio estado de São Paulo. Tá? Hoje, lógico, presídio não tem que ser um lugar agradável, não tem que ser um lugar legal para se ficar. Porque, afinal de contas, é uma punição. Tá? Então você tem que restringir a liberdade, você tem que garantir um mínimo de conforto, tá? Sem, obviamente, ferir a dignidade do ser humano. Mas ali dentro, ele tem que se ressocializar também. E mais, ele não pode ser só um custo para o Estado. Tá? Então você tem, por exemplo, em Atibaia, você tem lá um presídio, onde espaços dentro do presídio são cedidos a empresas que montam o seu maquinário e contratam os detentos para trabalhar. Lá eles aprendem uma profissão, a empresa que se instala ali dentro ela tem um ganho muito grande, porque ela paga para o Estado, para o sistema penitenciário, o valor de um salário mínimo, ou seja, tem uma redução do seu encargo trabalhista, e passa a ter o detento ali dentro trabalhando. E o detento, parte vai para o detento, outra parte vai para o fundo penitenciário. E com esses valores, ou seja, eu reduzo o custo efetivo para manter o preso lá dentro, garanto a ressocialização e ainda crio ali um pezinho de meia para quando ele sair da cadeia. Eu acho que esse é o modelo mais adequado. O detento ele não pode ficar lá dentro ocioso. Se ele fica ocioso, ele passa realmente a aprender novos crimes ou novas modalidades de crime. Mas se ele trabalha, tem a vida ocupada e
obviamente cumpre com a sua punição, com o seu compromisso com a sociedade, com o seu dever com a sociedade, aí sim a gente está fazendo um bom trabalho com os nossos penitenciários. E também vem a questão de cobrar de quem pode mudar as leis lá em cima, de forçar que as punições sejam mais efetivas, né? Não dá pra um cara ser condenado a 30 anos, ele fica ou 1/3 ou 2/5, ou sei lá, um pouquíssimo tempo ele já tá fora da cadeia e volta a cometer crimes, né? A lei ainda é muito fraca nessa questão de punição, né? O problema não é nem a lei, o problema é a aplicação da lei. Tá? Então, o que a gente tem hoje em dia é a maneira como as coisas são conduzidas. Elas levam a uma sensação de impunidade muito grande por parte do criminoso. Tá, você vê aí, recentemente teve um caso que circulou na internet, tá, recebi ontem, um cidadão, né, um elemento lá, tentou desarmou um policial, tirou a arma do policial e efetuou um disparo contra ele. Tá? Efetuou o disparo, atingiu o rosto do policial, com ferimento, pode não ser tecnicamente grave, mas é um ferimento grande, e ainda acertou uma outra pessoa que estava andando na rua, um transeunte. Se fosse o policial que tivesse disparado a arma, ele teria sido afastado da rua, estaria respondendo a um procedimento administrativo, um inquérito policial militar, porque ele disparou a arma de fogo em via pública. Agora, o cidadão que tomou a arma do policial, feriu uma outra pessoa, foi solto na audiência de custódia, porque afinal de contas é estudante universitário, tem bons antecedentes. Se fez uma vez, quem garante que não vai fazer a segunda? Então você tem uma sensação de impunidade, sim. E provavelmente esse jovem que cometeu esse delito vai ficar muito tempo rindo da justiça e rindo da nossa cara, porque ele fez o que fez e foi punido. Agora, Major, ainda importante nesse aspecto, como a gente abriu inicialmente falando de segurança e até a foto, aquela que inicialmente repercutiu, vocês defendem a liberação do porte de arma? E se sim, como é que seria feito isso? Porque ainda tem muita dúvida para o cidadão e ultimamente isso ainda ganhou mais repercussão. O próprio PSDB, através da candidatura do Alckmin, questionou muito essa iniciativa do Bolsonaro, tanto que aquele primeiro vídeo colocado no programa do PSDB gerou grande repercussão, uns apoiando, outros criticando, a questão da bala lá, falando dos problemas do Brasil, no final a criança aparecendo e a bala, falando que não é na bala que se resolve, e o próprio Bolsonaro, até depois do atentado que ele sofreu, a facada, falou, olha, o que mata não é a arma, o que mata são as pessoas, independentemente do porte de arma, de ser faca, enfim, qual o instrumento, arma branca. Qual que é a posição do senhor sobre isso e como é que seria essa transição? Quem teria liberdade? Porque muitas vezes dá a impressão que qualquer um vai poder sair comprando arma e atirando por aí. Como é que seria esse processo? Então vamos lá. Primeiro, eu sou a favor da liberação do porte de arma, sim. E vou explicar por quê. Primeiro, sempre fui atleta de tiro, sempre fui atirador. Eu acho que a arma, além de ser, obviamente, um instrumento de defesa, ele também é um instrumento desportivo, tá? Ou seja, o tiro é um esporte. Né? Então, seria como uma bola de futebol. Obviamente, é uma modalidade desportiva diferente, mas seria como tirar a bola de futebol do jogador de futebol. Então, esse é o primeiro aspecto. A gente tem a cultura em outros países em que o tiro é visto como um esporte mais natural, um esporte mais normal. No Brasil, infelizmente, isso ainda não é visto dessa forma. O nosso Estatuto de Desarmamento, ele já regulamenta como que se concede o porte de armas. Então, em tese, o porte de armas já existe. Em tese. Por que eu digo em tese? Hoje você cumpre diversas exigências, curso, habilitação técnica, comprovação de capacidade psicológica, comprovante de residência, comprovante de antecedentes criminais. Então, você prova que você é uma pessoa apta a estar portando a arma. Aí você compra uma arma, leva até um delegado da Polícia Federal e você cai no poder discricionário do policial, né, do delegado, em julgar se você realmente tem necessidade de andar armado. Minha primeira posição é a seguinte: se você apresentar um comprovante de residência de que você mora no Brasil, você já comprovou a sua necessidade de andar armado. Nós não temos segurança. E a polícia não consegue ser onipresente. A polícia não tem como estar em todos os lugares a fim de evitar todos os crimes. Então você tem que ter sim o direito de se defender. Tá? E isso é um direito. Você pode exercer ou não. Tá? Quando a gente fala em liberação do porte de armas, não se fala em você chegar no supermercado, entrar no supermercado Walmart, comprar uma arma e sair de lá com ela para casa. Não é, obviamente não é assim. Tá? Você vai ter que sim registrar a arma tem um controle, você vai ter que comprovar a capacidade técnica para utilizar essa arma e depois vai ser emitido o porte. A gente já faz isso com o carro. Quando você vai comprar um carro, você tem que registrar o carro no Detran, recebe um documento, recebe uma placa.
Se você fizer alguma coisa com aquele carro, vão identificar que é você. Se você quer dirigir, você pode comprar o carro e não ter a carteira de motorista. Mas se você fizer a carteira de motorista, você tem que passar pelo teste psicotécnico, você tem que passar pelo exame médico, tem que fazer o exame, tem que fazer as aulas. É a mesma coisa, o procedimento é o mesmo. E, como foi falado, quem quer matar, mata com o que tiver na mão. Uma garrafa quebrada pode ir no pescoço de alguém, um pedaço de pau pode ser utilizado, uma faca pode ser utilizada, como aconteceu no atentado lá ao capitão Bolsonaro. Ou seja, a intenção do ser humano supera qualquer tipo de meio. E é um debate até curioso, Major, porque tem argumentos para os dois lados, né? No dia que aconteceu o atentado com o Bolsonaro, e até comentava com o Carlos, quem é contra o porte de arma diz, está vendo? Ainda bem, entre aspas, que foi arma branca. Se o cara tivesse com um revólver, teria matado o Bolsonaro. O discurso contrário também é verdadeiro. O pessoal falou, olha, não é a questão de arma. Tinham integrantes da Polícia Federal fazendo a escolta ali do Bolsonaro e nem por isso saíram atirando para tudo quanto é lado lá. Então tem argumentos para os dois lados. Como é que a gente chega numa equação em relação a isso? Precisaria passar por um referendo, por um plebiscito ou não? Seria um decreto do Executivo para liberar o porte de arma, claro, passando por esses critérios que o senhor destacou. Mas olha, já foi feito um referendo. Em 2005, a população já falou que deseja a liberdade e o direito de ter um porte de arma. O problema é que a regulamentação que foi feita para que esse porte de arma fosse emitido foi uma regulamentação proibitiva. Além de tornar extremamente difícil a quantidade de porte de armas emitidos ser infinitamente pequeno, ele é muito caro. Você já limita a boa parte da população. Quanto? Só para ter uma ideia, é caro quanto? Eu não sei o valor hoje, mas alguns anos atrás, quando eu vi, custava R$3.000 só a emissão do porte. Só a emissão do porte. Só a emissão do porte. E quanto tempo leva? A pessoa ter ali todo o requisito, mas ela dá entrada até ela ter o porte propriamente dito de arma, quanto tempo? Olha, o que eu vi há algum tempo, quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Então, ou seja, tem todo um critério que a pessoa passa, desde a habilidade para manusear a arma, até propriamente as condições psicológicas para exercer ali a utilização no dia a dia. Exatamente, não vou distribuir arma para todo mundo. E eu falo, o problema é cultural. Tá? Eu tenho arma em casa. Meus filhos sabem utilizar as minhas armas. Por quê? Assim você vence a questão da curiosidade também. Os meus filhos, desde os 7 anos, eles sabem atirar. Sabem, conhecem, sabem todo o procedimento, sabem como é que funciona, sabem quais são os fundamentos de tiro. Por quê? Aquilo ali mata a curiosidade. Então, se algum dia eu estiver fora de casa e minha arma, eles descobrirem onde está a minha arma, eles não vão mexer por curiosidade. Isso é cultura. Em outros países, crianças praticam tiro. Hoje, aqui no Brasil, para poder levar o meu filho para praticar tiro, eu tenho que pedir autorização para o Ministério Público. Tem que ter uma autorização judicial, porque, afinal de contas, eu posso estar expondo. Você vê até que ponto que chega, né? Até o que eu posso ensinar para o meu filho, o Estado tem que me dizer, né? Se eu posso levar ele para atirar ou não. Isso é esporte. Ninguém pergunta, eu não tenho que perguntar para ninguém se eu posso levar meu filho para um jogo de futebol, se eu posso levar meu filho para correr de kart. Agora, se eu quiser levar ele para um stand de tiro, para ensinar ele a utilizar a arma como um esporte, eu tenho que pedir autorização. Então, o tratamento que é dado à arma de fogo no Brasil é um tratamento extremamente discriminatório. O atirador desportista é discriminado, sim. Tá? A burocracia para se conseguir ter uma arma no Brasil é muito grande e isso facilita, sim, a criminalidade. Se você entra num barzinho agora à noite e alguém, um criminoso mal intencionado e armado entrar, ele sabe que, muito provavelmente, ele não vai encontrar nenhum policial lá dentro. Porque só quem está armado hoje é a polícia. Então ele sabe que a probabilidade é pequena, ele vai ter segurança. E não encontrando resistência, vai agir e a população fica indefesa. E aí o que acontece? Quando o bandido ele entra num lugar e ele é alvejado, ele é morto lá, sempre foi um policial que matou. Por quê? Porque é só o policial que tem condições de fazer isso, só o policial que pode estar andando armado. E aí entra aquela questão, tá vendo? Alta letalidade, a polícia mata. Não, a polícia não mata, a polícia reage. Volta àquela questão que a gente estava falando agora há pouco. Então, isso precisa ser mudado a mentalidade. Eu acho sim que o cidadão tem o direito de portar arma, comprove a sua capacidade técnica, comprove as condições psicológicas para tanto. Como se faz hoje para ter uma carteira de motorista para comprar um carro, não é muito diferente. A arma tem um número também. Se alguém fizer alguma coisa e aquela arma for pega, eu vou saber de quem que é. Carlos Carvalho. A geração de empregos também que vai proporcionar aí, psicólogos e outras. Você estimulando, isso é mais um mercado que você abre.
Tá? Até a década de 80, o Brasil era um país assim, com centros de excelência na produção de material bélico. Nós vendíamos material bélico para o mundo inteiro. Tínhamos na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, o melhor carro de combate do mundo. O melhor carro de combate do mundo. Produzido no Brasil, tecnologia brasileira. Ó, e já destacar, pessoal, nós já vamos interagir aqui com todas as perguntas e participação já dos internautas, viu, Carlos Carvalho? Eu queria já partir para um outro ponto que, na verdade, também acaba tendo em relação com segurança pública, que é educação, porque um país bem educado, a diminuição da violência vai ser meio que automática, né? A gente vive insistindo nesse ponto, só que aqui no Brasil parece que a gente fala com o vento, né? Fala com a parede e ninguém faz tanta coisa. E a democracia cristã, desde a época do PSDC, defende muito a questão da volta da moral e cívica, da matéria de moral e cívica nas escolas. Alguns defendem até que, mesmo que não seja com esse nome, mas que exista uma matéria que fale de cidadania, que explique para os jovens, para as crianças, para os jovens, sobre as funções da política, as funções de lei, o que pode fazer, o que não pode fazer, até pensando no próprio futuro, né, a pessoa saber como se defender, como atuar dentro da sociedade. Qual que é a defesa de vocês em relação a esse ponto específico na educação, de votar com essa matéria ou ter algo ali para falar de cidadania dentro das escolas? Olha só, a questão não é só educação moral e cívica. O nosso problema de educação é muito mais grave. A gente começa com a progressão continuada, que na minha opinião é o grande câncer da educação. Sim. Tem que acabar a progressão continuada. Hoje o aluno não precisa mais estudar, ele não precisa mais ter conhecimento para prosseguir no estudo. Bastou ele se matricular, dar uma passeada pela escola ali ao longo do ano, no final do ano ele está aprovado e prosseguir no estudo. Se ele tiver 75% de presença, ele passa para a próxima série. Mas basicamente é isso. Basicamente mas você pode ter certeza que esses 75% de presença não são tão observados assim. Na prática, se o aluno for um turista na sala de aula, ele é aprovado. Até se o professor faltar, também acabar não contando como falta do aluno, e assim vai, então outros pontos chegam nos 75%. Acaba ficando mascarado. Fica mascarado. Então a progressão continuada, ela é ótima para a estatística. As crianças continuam, se ela não for lá fazer a rematrícula dela é automática, ele já é matriculado no outro ano. Quando ele termina a 8ª série, automaticamente ele é matriculado na escola mais próxima de 2º grau, né, do ensino médio. Então, ou seja, o pai não precisa mais se preocupar com o desempenho que o filho está tendo na escola. Desoneramos os pais, ou seja, tiramos essa responsabilidade dos pais. O aluno não precisa mais estudar, porque basta ter frequência que ele vai ser aprovado, ele vai continuar ali. O resultado disso hoje é a legião de semi-analfabetos que a gente tem concluindo o ensino médio. E esses semi-analfabetos estão fazendo faculdade. Então, eu tenho medo do que a gente vai encontrar mais para frente. Tá? Nós temos, além disso, um processo de ideologização nas nossas escolas. Então, graças a Deus, não são todos os professores, é uma minoria, mas essa minoria ela é muito barulhenta e muito ativa. Tá? Então, transformam as nossas salas de aulas em palco de ideologização, palco de doutrinação ideológica. Tá? Existem ainda outras ideologias que são tratadas na escola, por exemplo, a ideologia de gênero, que na verdade estão sexualizando as nossas crianças desde pequenas. O senhor é contra também a ideologia? Sou contra a ideologia de gênero. Veja bem, quando a gente fala sobre ser contra a ideologia de gênero, a primeira coisa que pergunta é assim, mas você é homofóbico? Não. Veja bem, eu sou contra ensinar a ideologia de gênero para a criança. Primeiro por quê? A criança ela vai começar a ter noção da própria sexualidade na adolescência. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a biologia que fala. Então não precisa chegar para uma criança de 4 anos e começar a ensinar ideologia de gênero. A criança é criança. Ela vai perceber que o menino é diferente, a menina vai perceber que o menino é diferente, que eles vão em banheiro diferente, que usam roupa diferente. Mas só isso. Não existe sexualidade naquele momento. Tá? E tudo é um processo, eu não preciso ensinar isso. Eu acho que isso cabe aos pais ensinar. Não precisa antecipar, né? Não precisa antecipar. E os pais têm que saber qual é o momento de tratar desse assunto com os filhos. Agora, se o menino vai ser gay, se a menina vai ser lésbica, se no futuro ele quer uma união homoafetiva, isso é questão de foro íntimo, isso não é ideologia. Isso é uma questão de preferência, é uma questão de condição, é uma questão de gosto. Mas tudo a seu tempo, né? Mas tudo a seu tempo. Desculpa interromper, só para assim, para criança até todo mundo, basicamente unanimidade que não se fale disso, até porque não tem como falar disso para uma criança de 5, 6 anos de idade. Como você bem disse, a partir da adolescência que a pessoa começa a perceber sua sexualidade. Mas também, por exemplo, deveria ter aula
aulas de educação sexual nas escolas, como existem em outros países que você tem, lógico, não é impossível que não tenha uma gravidez na adolescência, mas que esse número é reduzido, claramente reduzido por causa dessa educação? Mas educação sexual não é educação para a sexualidade. É ensinar que existe, o sexo acontece, que o sexo engravida, que o sexo transmite doença. Ponto. Eu não preciso entrar além disso. Sim. Tá? Aprofundar. Não preciso aprofundar. É que eu estou perguntando isso porque isso, em 2016, foi quando a gente teve a votação do Plano Municipal de Educação no país inteiro, e se falou muito de ideologia de gênero, e isso foi colocado no balaio, né? De que também não tem que ter aula de educação sexual, porque, entre aspas, pode incentivar. Não tem nada a ver. Mas não é essa a questão. Você precisa educar as pessoas. Você precisa ensinar para a menina, porque a menina ela vai começar a perceber que o corpo dela muda. O menino vai começar a ter ali o seu hormônio mudando, o seu corpo vai estar mudando. É natural que ele comece a ter interesse sexual. E ele precisa saber. Não descobrir sozinho e acabar culminando numa uma gravidez indesejada. Olha, fala bem a verdade, sexo é bom. Se não fosse, ninguém fazia. Agora, imagina só, a menina descobre que sexo é bom e resolve fazer o tempo todo com todo mundo. Uma hora ela pode pegar uma doença, ela vai transmitir outra doença, menino ou menino. Tá? Então isso precisa ser tratado, mas de uma maneira técnica. A gente tem que falar sobre a gente tem que falar sobre sexualidade e não sobre comportamento sexual. O comportamento, quem tem que moldar são os pais e não a escola. Tá? Por isso que a gente fala, escola sem partido. Escola sem partido é uma escola em que eu não vou ensinar ideologia, eu vou ensinar matéria. Ah, lógico, mas o professor tem que estar em condições, eu concordo, o professor tem que estar em condições de apoiar o aluno, até esclarecer dúvidas do aluno. Mas tem coisas que não são da competência do professor, são competência de um psicólogo e não de um professor. E tem que ter nas escolas aí também, dadas as variantes. Major e Capo, quero aproveitar aqui, tem muita gente participando. Eu vou tentar pontuar, se não todas, a grande maior parte das perguntas. Então, só para a gente tentar fazer o máximo de um ping-pong aqui, muita gente, não precisa nem dizer a maior parte, na segurança pública. Mandar um abraço para a Soninha Enfermeira, César Oliva, vereador de São Caetano, a Amélia Carneiro, obrigado, Tereza Marano, a Renata sempre nos acompanhando, obrigado, Gustavo Silva Alves, Ivanilda Maria da Silva, o Ayrton Rezende, aqui nosso capitão do time, a Polita Teixeira, obrigado, que foi o nosso entrevistado semana passada, Malmal do Gás, Marlene de Aguiar, Zé Ricardo Montandon Faria, Elisa Prado, a Roberta Patrícia Camargo, Fabiana Cotrim, a Larissa, o Tiago Mussum, o Zé Ricardo Citei, o grande Vitor Oliveira, a Ivanilda também, irmã do Amaral dando um abraço aqui para os nossos convidados, obrigado. A Elisa Prado falando que concorda aqui com o Major e também com a Cabo Fátima. Maria José Dias falando que está com vocês. Zé Vasco da Gama, gostaria de saber, Leandro, Carlos, dos candidatos, como combater a venda ilegal de armas? Olha, a venda ilegal de armas no Brasil é um negócio muito complicado também de se falar. Por quê? Ele não acontece única e exclusivamente na segurança do Estado. Isso não é um problema do Estado, isso é um problema do país todo. Tá? Primeiro, que nós temos aí fronteiras gigantescas. Nós temos, se não me engano, são 12 mil quilômetros de fronteira e mais 7 mil quilômetros de fronteira marítima. Né? Olha, isso é mais fronteira do que os Estados Unidos têm que tomar conta, e os Estados Unidos não conseguem tomar conta de toda a fronteira. Então, é difícil a gente falar que o Brasil vai conseguir fechar a sua fronteira e controlar tudo que entra e que sai. Entra um outro aspecto. A responsabilidade do controle da fronteira é da aduana e da Polícia Federal. Ou seja, são duas instituições cujos efetivos não são suficientes para fechar a fronteira. Então não adianta dizer que a gente vai fechar, porque a arma vai continuar entrando. Tá? Isso é fato. Então há necessidade de um trabalho mais integrado das forças de segurança pública dos estados que têm fronteira e também das forças federais de segurança. Então é um trabalho que é muito mais amplo e extrapola a competência exclusiva do Estado de São Paulo, do governador do Estado de São Paulo. Agora, nós precisamos sim desenvolver um trabalho de inteligência muito bem feito no Estado para que a gente possa descobrir quais são as rotas de entrada, quais são os pontos de venda, por onde que essa arma está entrando, para a gente poder atuar localmente impedindo que essa arma chegue na ponta da linha. Se vocês forem ver, alguns anos atrás foi feita uma apreensão gigantesca de armamentos que estavam sendo importados, inclusive o responsável era um cidadão brasileiro que morava nos Estados Unidos, que estava mandando uma quantidade absurda de armas aqui para o país. Ou seja, o tráfico de armas é um negócio muito bem estruturado e precisa ser combatido com inteligência. Esse é o tipo de crime que você não combate
diretamente, né, com o policial lá na ponta, mas sim é com inteligência e ações pontuais. Só para aproveitar, é que a gente teve um caso ano passado em Diadema e também no Guarujá de roubo de armas que estavam em posse da justiça. E próprio fórum. No próprio fórum, até a gente ficou surpreendido que a gente não imaginava que dentro de um fórum ficasse essas armas, né? A gente imaginava que ficasse na mão da polícia, da corregedoria, algum lugar que tivesse mais segurança e gente apropriada para cuidar daquilo com mais ênfase. O governador ele tem poder de fazer algo em relação a isso, de tentar mudar essa lógica de guardar essas armas apreendidas dentro de um local que, entre aspas, está exposto, né? Porque em muitas cidades o fórum é no centro da cidade, né? Um lugar de movimentação e tudo mais. Infelizmente, isso é uma briga que a gente tem com o judiciário, né? O judiciário entende que as armas, né? Porque a arma ali ela não é simplesmente uma arma, ela é um elemento de prova processual. Então todo o processo e todos os elementos de prova ficam no fórum. E aí então caberia ao judiciário prover a segurança necessária desses elementos de prova. O que também acaba não acontecendo, porque a realidade de São Paulo é uma realidade diferente. Quase 85% dos processos que tramitam hoje no judiciário brasileiro, quase 85% são aqui em São Paulo. Então o nosso judiciário é sobrecarregado, o nosso judiciário, além de sobrecarregado pela quantidade, né, acaba tendo um pessoal efetivo muito aquém daquele que seria necessário e, consequentemente, também recursos aquém do que seria necessário. Então, eu entendo sim que haveria necessidade de uma integração maior entre executivo e judiciário para garantir a segurança desses elementos de prova que são essas armas. Tá? Dificilmente você encontra tantas armas assim nos fóruns, né? Quando o pessoal fala em quantidade, obviamente são nos fóruns onde há julgamento de crimes, né? Sim. Por exemplo, no fórum da Barra Funda ali, onde há julgamento de crimes, você tem sim uma quantidade maior de armas. Se você for no fórum trabalhista, pode ter certeza que lá não tem nenhuma. Né? Então é difícil você colocar, até porque a gestão do judiciário é uma gestão própria. Ela não sofre ingerência do Poder Executivo. É um poder específico. Manda um abraço também para o Dr. João da Costa Faria. Obrigado, Dr. João, Anderson Afonso. Miro Moto, hoje em dia somos vítimas da violência em todos os lugares e a qualquer hora. Faltam policiais, equipamentos, viaturas. Precisamos de um macro investimento na segurança pública e a valorização dos policiais também. O Rogério da Lupa, Vanessa Bonfim, que é candidata a deputada estadual. Obrigado, Vanessa. Josias Ferreira de Souza, Danton Santis, Ricardo Silva, perfeito. A GCM são o primeiro agente de segurança pública que tem contato com o cidadão. Praças, parques e escola, tá certo? Defendendo aqui, ele também é candidato. Capitão Ricardo Silva, obrigado. Ademar Amaral, obrigado. Adriana Castro, o Renato Teixeira Francisco, pessoal de Mauá em peso acompanhando. William Tomé, obrigado. Regina Lima, irmã Silva, o Renato Dorgan Filho. O Renato Teixeira falando que faltou ele aqui, é verdade, mas nos ajude aí compartilhando e propagando para o pessoal, Renato. Irmã Silva falando que é 27, o Léo Barbosa também. Maria Eupídia dos Santos, obrigado. O Danton já citei. Marcelo Mazário falando, esses dois são feras. Obrigado pela participação. Diego de Carvalho também, ó, pessoal aqui apoiando, viu? Elisac Voltaine também acompanhando. Miro Moto, Major Costa é muito objetivo nas suas colocações, sem rodeios e direto nas respostas. Isso é importante para um candidato. Anderson Condracien, obrigado. O Elisac falando aqui, imagina, Bolsonaro presidente e major e cabo aqui, governo e vice em São Paulo. Bandidagem vai se auto-entregar, diz aqui Elisac, obrigado. Tereza Marano já citei. Aldo Moura também, tá bom, comentando aqui também, concordando com os nossos entrevistados. Deixa eu ver quem mais tem pergunta aqui, além o Diego de Carvalho, obrigado. O Ricardo Silva, Polícia Comunitária, alguma proposta, Fátima? Proerd, Vizinhança Solidária, projetos para crianças, idosos, em relação também à segurança, além dos agentes policiais, militares, a Polícia Científica, a Polícia Civil, mas falando também dessa relação com a sociedade organizada e com a comunidade. A gente precisa incentivar as lideranças comunitárias, né? Quanto mais elas se aproximam das polícias, da GCM, e nos trazem informações que nos levam a ação mais efetiva, importantíssimo isso acontecer. E também o registro das ocorrências, né? Se não há o registro, não há estatística, como que a gente vai saber que está acontecendo o problema ali?
E nas escolas, um abraço para o capitão Ricardo Silva, ele lembrou bem do policiamento comunitário, porque eu fiz parte há muito tempo. E essa interação é importante com a sociedade, a gente ganhar a confiança deles. Quanto mais confiança a gente tem da população, mais eles nos trazem as informações preciosas aí para a ação. Dentro das escolas, atuando no PROERD já há quase 12 anos, essa credibilidade é muito grande do policial professor, que eles chamam assim. Por mais que a gente diga que a gente está professor ali, eles acabam chamando de pro, e é um carinho, uma confiança muito grande. E ali a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo na desestrutura da família, dos problemas dentro da comunidade, de problema dentro da escola. E isso, com certeza, ajuda a gente nas atuações, né, essa informação. Porque eles não ficam lá acuados pelo crime. Essa proximidade do policial dentro da escola eu acho muito bacana. Inclusive no nosso projeto de educação, né, nós citamos justamente essa aproximação das polícias com as escolas. Hoje, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas escolas, conversar com alguns diretores, até para colher depoimentos e saber o que está acontecendo em loco nas escolas estaduais de São Paulo. Existem escolas hoje que são dominadas pelo tráfico, são dominadas pela criminalidade. A polícia só pode entrar na escola com autorização da diretora e a diretora só pode autorizar a entrada da polícia com autorização do tráfico. Isso é um absurdo. Então, a gente fala, existem hoje, só para você ter uma ideia, existem hoje no Brasil 212 escolas militarizadas. São escolas que são conduzidas, dirigidas e disciplinadas pelas polícias militares ou pelas Forças Armadas numa parceria de Estado ou município com essas. Você defende a ampliação disso? Com certeza. Sim. Com certeza. Porque, primeiro, você colocando o policial dentro da escola, fazendo com que ele participe do dia a dia das crianças, você já vai estar executando uma ação de policiamento comunitário, que é uma pauta bastante interessante. A esquerda fala muito disso, né? Sobre o policiamento comunitário, não o policiamento com a violência ou com o combate imediato à criminalidade com o emprego de violência. Mas é a mesma esquerda que esquece que a presença do policial dentro da escola é importante, porque ele já é a primeira ação de policiamento comunitário. Sim. A criança cresce vendo o policial como herói, o policial garante a segurança do professor, que hoje não tem segurança nenhuma dentro de sala de aula, o policial garante a disciplina dentro da escola e ensina o professor a exercer a sua autoridade, que é uma autoridade que foi perdida há muito tempo e que as crianças precisam aprender que a primeira autoridade que elas respeitam fora de casa é o professor. Só nessa linha, Major, Cabo, Iraci Souza pergunta, com relação à maioridade, vocês acreditam que reduzir de 18 para 16 também diminuiria a criminalidade? Veja bem, existe uma diferença. Nós temos crimes que são dolosos e crimes que são culposos. A justificativa que existe para a manutenção da idade penal aos 18 anos e não redução é justamente com relação à maturidade. É verdade que quanto mais velho você vai ficando, mais experiente você se torna e menos suscetível a erro você também fica. Então, até sou a favor da manutenção da idade penal para os crimes culposos. Mas crimes dolosos, por exemplo, vamos citar um caso bastante icônico, que é o caso do Champinha. Tá? Inclusive, gerou grandes processos lá em Brasília, né? Deputados brigando, se degladiando, para a gente não citar nomes de nenhum. Mas houve uma degradação muito grande porque não se falava. Se falava sobre a redução da maioridade penal e a outra dizendo que ele era uma criança. Não. Veja bem, desde pequeno a gente aprende que não é para matar outra pessoa. Desde pequeno a gente sabe que não é para estuprar uma menina. Desde pequeno a gente tem essa noção de certo e errado porque isso é valor que a gente traz de casa. Um jovem de 15, 16 anos que sequestra, mata com uma faca cega, estupra durante 5 dias uma menina e depois mata, ele tem plena consciência do que ele está fazendo de errado. É diferente de uma criança que mexe, por exemplo, numa arma, acaba disparando e acertando o coleguinha. Aquilo ali, ele não tinha intenção, não tinha dolo, aquilo lá foi um acidente. A responsabilidade é do pai, sim. Agora, um que pega e efetivamente faz e dispara contra outro com intenção de matar, ele sim tem que ser penalizado. Então eu sou a favor da diminuição da maioridade penal no que diz respeito aos crimes dolosos. Tá? Crimes culposos eu acho que a gente pode manter a idade penal porque a culpa ela também aumenta conforme se aumenta a maturidade. Só lembrando, só um instante, pois não, que nesse aspecto a violência está tão propagada e já vindo de casa que crianças com 8, 9 anos de idade estão ameaçando os coleguinhas e professores dentro de sala de aula. Tá? Já fui chamada muitas vezes para
agir dentro da escola enquanto estava dando aula ProErd por conta desse tipo de ação. Com 8, 9 anos. Exatamente. E os professores, eles ficam inibidos, não sabem como atuar e pedem socorro. Então precisa a gente rever toda essa situação também. E isso também é causado pelos exemplos que eles têm, entre aspas, no tempo fora da escola e o que está em casa, né? Porque como você não tem educação integral, então a criança ela não fica o tempo todo... Mas muitas vezes o problema vem de casa. Estava conversando com uma diretora também, ela comentou que chamou o pai de um aluno até a escola, porque ela pegou o aluno dentro da escola consumindo maconha. E o pai chegou, né? A diretora disse que ficou até sem jeito de como é que ia falar para o pai. Quando ela falou para o pai, não, é que eu peguei o seu filho fumando maconha, o pai falou, ufa, ainda bem. E o pai falou que como ele consumia maconha em casa na frente do filho, era normal para ele consumir maconha, nada natural que o filho consumisse também. Então nós temos hoje já uma geração de pais que muitas vezes perde a mão. Então os filhos aprendem dentro de casa muitas vezes o que é errado. O filho vê o pai que bate na mãe, a mãe que bebe bate no pai. A violência dentro da casa mesmo se reflete no comportamento da criança. Por isso que é muito importante, nesse contexto, o papel do professor para identificar esse problema. Não para tratar do problema. O professor, que eu volto a dizer, o professor não é psicólogo, o professor é professor. Ele precisa saber identificar o problema para poder encaminhar a criança para o atendimento correto. Mas isso do exemplo do pai é fato. E isso eu não cheguei a comentar com o Carlos aqui. Eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses. Aí um dia chegou em casa, ela estuda no período integral e identifiquei que ela estava com uma marca de mordida na bochecha. Não era nem no braço, normalmente na perna. E criança pequena, naturalmente, pode acontecer isso. Pode ter uma mordida, alguma coisa. Mas chamou atenção pelo fato do local da mordida. A mordida no rosto. E fomos até a escola conversar, minha esposa, eu com a coordenadora. A coordenadora chamou os pais do menino, do coleguinha da minha filha. E não obstante e até surpreendentemente, os pais que lá atrás, desculpa, é que o pai tem o costume de brincar com o filho e a demonstração de carinho, ao invés de dar beijo e abraço, é dar pequenas mordidas. Então o filho já foi assimilando aquela cultura que ele tinha em casa. Olha, como meu pai demonstra afeto por mim dando mordida, eu também vou dar mordida nos meus corações. Só que uma criança de 2 anos não tem o grau de dimensão, de intensidade, até que ponto uma mordida machuca, não machuca, enfim. Mas é para ver como o exemplo de casa, ele transfere para a criança e a criança transfere isso na escola. Se os professores, os coordenadores não estão preparados para observar isso, a criança cresce imaginando que aquilo é uma atitude correta. Aperfeiçoando esse mau exemplo. Mas, olha, a principal educação é pelo exemplo. A gente vê que falta muitas vezes, né? Quando a gente estava falando de ideologização na escola, né? E aquela questão do politicamente correto, policiamento do politicamente correto, e isso é uma coisa bastante crítica na escola. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Meu filho caçula estava estudando numa escola particular, que tem um trabalho muito interessante, né? Eu achei maravilhoso. Eles têm faixas de mensalidades diferentes, né? Para crianças cuja família tem menos poder aquisitivo, poderem estudar lá também. Aquelas que têm um poder aquisitivo mais alto acabavam pagando a mensalidade integral. Então eles faziam uma concessão de descontos conforme a avaliação da avaliação socioeconômica da família. Eu achei isso ótimo, porque isso dá uma visão muito mais ampla para a criança. Ele vai ver que nem todo mundo tem a mesma condição que ele, tem gente que vai ter mais, tem gente que vai ter menos. E isso dava não só uma variação do ponto de vista socioeconômico, mas cultural também, porque tinham crianças de diversas nacionalidades estudando. Em tese, maravilhoso. Pois é, um garoto, por exemplo, bateu no meu filho, dá um soco mesmo no rosto do meu filho e jogar o meu filho da escada. Então, quando nós fomos lá questionar o problema, a justificativa da professora, cheguei na escola, dei de cara com meu filho com gelo no rosto e com o olho inchado. Eu perguntei, mas o que está acontecendo? Não, mas é que ele tem problema em casa, o pai dele, justificando, ou seja, eu tenho uma justificativa para a conduta errada. Não, a conduta errada ela tem que ser corrigida desde criança. Então a gente fica nessa questão do politicamente correto. Ou uma vez que o meu filho também não quis dar a mão para o menininho, porque o menininho estava limpando o nariz e limpando a catotinha na mão. Lógico, o menino ficou com nojo do outro. Aí não, meu filho foi taxado de racista por causa disso. Não, pera um pouquinho, ele não é preconceituoso. Ele só tem um conceito de higiene que precisa ser ensinado para aquela outra criança. Então a gente fica com tanto receio de corrigir o que está errado, que a gente tenta tratar, né? As pessoas tentam tratar o que está errado como certo. Ou seja, você que
que aponta o erro é que está errado. Você não pode mais apontar o erro, você tem que se adaptar ao erro dos outros. Então isso é um problema muito sério que a gente está tendo nas escolas, é uma questão ideológica. É comum os pais chegarem lá e pôr o dedo no rosto do professor. Onde já se viu o que você fez com meu filho, sabe? Totalmente distorcido. E não está vendo que ele ou ela mesma está lá sendo o exemplo daquela atitude e não está corrigindo. É criança, deixa ser criança. E está formando um adulto com uma conduta muito perigosa que está aí aumentando de forma tendenciosa a violência. Thelma Conceição, obrigado. Jorge Garcia, aqui nosso integrante também do Repórter Diário, um grande abraço, Jorge. Bruno Moril, André Cristina, Ju Chespita, também candidata. Ju, obrigado. Sérgio, o Major está falando como um pai. É disso que precisamos, de alguém que ainda veja a família como o primeiro centro educador dos filhos. Obrigado, Sérgio. O Igor também nos acompanhando. Obrigado, Igor. Renato também mandando um abraço aqui ao Major, a Cabo Fátima. Obrigado, Renato. Parabéns pelo trabalho aí, em especial na cidade de Mauá. Célia Francisco, Ronaldo Pedrosa, o Anderson Alves, obrigado pela participação. Renata Calestini, obrigado, Renata. Pedro Umbelino. Quem mais aqui conosco? Vamos ver se tem mais gente fazendo pergunta, além das manifestações de apoio. Tem um aqui Vamos lá. do Miro Mota que eu separei aqui, que ele fala sobre a questão do desemprego aqui no estado de São Paulo, que no Brasil inteiro a crise é horrível, né? 14 milhões de desempregados. Tem gente que fala que o número até é muito maior do que isso, né? Pelo menos o número oficial é de 14 milhões, mas o número deve ser realmente maior que isso. O que vocês pretendem fazer, caso eleitos, para tentar reverter toda a situação aqui no estado de São Paulo? Olha, problema do desemprego, a gente fala de 14 milhões de desempregados, com certeza o número de desempregados é maior do que esse. E eu digo por quê? Porque as estatísticas só consideram as pessoas que estão procurando emprego. Quem desistiu de procurar emprego ou está fazendo qualquer tipo de bico não entra na estatística. Então, com certeza, nós temos aí mais uma vez o black number escondido aí atrás dessa estatística. Nós temos vários problemas. O primeiro problema foi a própria retração da economia nos últimos anos, sobretudo de 2014 para cá, que levou o país todo a uma desaceleração do crescimento e até uma diminuição do nosso PIB e, consequentemente, a perda de emprego. Isso é um processo todo cíclico, porque você diminui o emprego, diminui o dinheiro que está circulando, diminui a arrecadação, reduz os investimentos do Estado e a gente entra num círculo vicioso que só vai prejudicando o nosso povo. E não reduz o número de impostos que está fechando tantas empresas aí, o microempresário não está resistindo. Exatamente. O que a gente coloca hoje, nós temos um problema que é cíclico, nós precisamos resolver um problema para poder dar solução ao outro. Primeiro é que nosso Estado é extremamente inchado, né? Eu já comentei isso aqui antes, nós temos um Estado inchado, caro, ineficiente, e boa parte dos nossos impostos hoje são empregados para custear essa máquina pública e para pagar a dívida pública que já vem aí se arrastando mandato a mandato aí a cada gestão. Então esses são dois problemas hoje que tornam quase inviáveis maiores investimentos no Estado, e isso não é um privilégio negativo do Estado de São Paulo. Existem estados que estão até em situação bastante pior. Precisamos primeiro reduzir esse custo, né? Reduzir o custo da máquina e tentar equacionar uma maneira de a gente pagar essa dívida pública, porque não existe, não tem como se falar em não pagar a dívida pública. Ao contrário do que alguns candidatos falam, né? Do bolsa banqueiro, como eles costumam dizer, nós não podemos deixar de pagar a dívida pública, senão isso vai gerar um impacto negativo na nossa economia muito grande. Então nós temos que pagar. Nós precisamos reduzir o custo da máquina para que a gente possa, assim, até fazer os ajustes de salário que são necessários em algumas categorias e garantir mais investimento. Então temos duas formas de reduzir o problema do desemprego no Brasil. O primeiro é aumentar os investimentos. Mas para aumentar o investimento, eu preciso reduzir o custo da máquina para poder sobrar recurso para se fazer esse investimento. O segundo aspecto é incentivar o empreendedorismo. Tá? Hoje, para você abrir uma empresa, a burocracia é tão grande que muitas vezes o empresário ele perde o time do lançamento do negócio. Ele tem uma ideia, ele precisa de licença municipal, precisa de licença estadual, precisa de registro, precisa criar um CNPJ, abrir a empresa, precisa de contador. O custo para ele abrir uma empresa e o tempo da burocracia é muito grande. Então ele perde o time. Ele tem que ficar muito tempo sem conseguir trabalhar até ele conseguir tornar a empresa dele operacional e poder começar a gerar emprego. Então a gente precisa reduzir essa burocracia, facilitar sim a abertura da empresa, dar mais condições, inclusive com formação específica, né? Que hoje a gente só encontra essa formação no Sebrae gratuito. O Estado tem que garantir mais formação para o empresário, ensinar ele a ser empresário, e precisamos também
reduzir o nosso custo da máquina pública para aumentar os investimentos. Mas, que no geram bastidor, o senhor comentou que a primeira disputa não tinha disputado nem para síndico até então. Por que já a escolha de disputar um cargo executivo, o comando do governo estadual? Olha, eu acho que eu vou poder falar por mim e pela Fátima. Pois não. Primeiro, nós somos militares. E como militares, nós somos treinados e formados para o comando. Tá? Então, nós não estamos aqui para ficar, né? Acho que a gente pode mudar isso com propostinha, defendendo propostas. Nós estamos aqui para executar, nós estamos aqui para dirigir, para liderar. Tá? Essa é a nossa formação. Esse é o nosso perfil. Tá? O segundo aspecto que a gente coloca é que nós somos eleitores também. Né? Nós votamos. E toda eleição, a gente fica escolhendo quem vai ser o candidato que melhor apresenta as propostas, que são aquilo que a gente enxerga, que acha pelo Brasil. E depois que ele é eleito, a gente fica lá reclamando. Pô, o cara não está fazendo nada, não era isso que eu esperava. Então, poxa, cansei de ficar esperando que os outros façam e estou me propondo a fazer. Tá? Então, acho que o nosso perfil ele é muito mais voltado para cargos no executivo, onde nós temos que impor liderança, conduzir o Estado, realmente direcionar o trabalho do Estado para a gente colocar ele de volta no trilho que ele tem que voltar, para voltar a crescer, voltar a ser a locomotiva que puxa esse país. Então isso entra muito mais no nosso perfil e eu acho que o momento foi muito propício. Né? A população tem pedido muito a presença dos militares na política e quando eu falo essa presença dos militares, não é que os militares saiam dos quartéis armados e tomem o poder, mas os valores que a gente trabalha, os valores que a gente ainda cultua dentro do quartel, honestidade, patriotismo, o desejo de ver o Brasil crescer e não o desejo de se locupletar, né? Tornando o nosso país pior do que ele já está. Então, esse desejo que a gente tem de fazer as coisas ir para frente, a fé na missão, o espírito de cumprimento de missão, eu acho que é isso que a população quer, é isso que a gente está podendo trazer. E aqui, Major, Cabo, até a produção faz pergunta também. O Vitor Oliveira aqui, obrigado, Vitor Oliveira, perguntando o seguinte, se vocês já sofreram algum atentado pela questão de ideologia política, ameaça de morte nessa trajetória de vocês? A ameaça a gente está ouvindo. Eu te confesso que eu estava achando, né, não estava dando bola para nenhuma delas. E depois do que aconteceu com o candidato Jair Bolsonaro, a gente passou a dar um pouco mais de atenção. Tanto é que nós temos utilizado colete para proteção individual, tem procurado andar armado mais, sobretudo quando a gente vai para algumas regiões mais inóspitas, ou a gente vai passar por viagem, então a gente procura andar armado. Com seguranças também, Major? Não, nós não temos essa estrutura, né? Tá. Então nós temos que fazer a nossa própria segurança com o que a gente tem mais. Nós já temos, né? Perguntei isso pelo seguinte, outra pergunta também da produção, quais medidas vocês adotam para estarem mais seguros, além de andarem com a posse da arma de fogo, algumas dessas questões que vocês citaram aqui, mas até para orientar as pessoas no dia, tem alguma coisa que pode fazer o próprio cidadão para reforçar a própria segurança? Olha, a primeira coisa é a atenção onde está. O grande problema, a maior parte dos assaltos, dos pequenos furtos que a população sofre, são por desatenção. Tá? Acontece no momento que ele está desatento. A gente vê na televisão, quando a gente assiste o jornal, falam, por exemplo, dos assaltos lá no viaduto do Chá, por exemplo, contando lá com o pessoal, ou no viaduto de Santa Efigênia, mostrando os furtos de celular. É porque o cidadão está andando, desatento, falando com o celular, alguém chega, leva o celular e ele não vê nem de onde que apareceu o criminoso. Né? Esse tipo de comportamento muitas vezes a gente repete em outras situações. Quando está dirigindo, deixa de prestar atenção, então quando a gente para, né, janela aberta, sempre observando os espelhos, aproximação de motocicleta. Existe o padrão, né, de conduta do criminoso. Os assaltos, por exemplo, no trânsito acontecem sempre com motocicletas e normalmente com motocicletas com duas pessoas na moto. Então se você percebe uma moto com duas pessoas se aproximando do seu carro, você já toma um cuidado maior. Então, essa atenção no que acontece à sua volta, ela é muito importante para você poder antever o risco, né, e poder reagir em tempo. Né? Porque depois que te encostaram uma arma na cabeça, você não tem mais o que fazer, né? É só rezar. Eu tomo ônibus, eu vejo as pessoas no ponto do ônibus totalmente distraídas com o celular na mão, estão ali presas fáceis, tem que ter o cuidado da chegada em casa, de prestar atenção, não vai chegando já direto, se tiver de veículo, então dá uma volta lá, volta, vê se não tem nenhum, está sendo observado no seu portão, porque observar se entrar para dentro de casa, você, tua família está tudo exposta. Observar o comportamento estranho, você conhece as pessoas da sua rua, você sabe quem é que mora lá. Se você encontrar um cidadão desconhecido parado na sua rua, ou dentro de um carro, ou em cima de uma moto,
você já percebe que tem alguma coisa errada. Carece, sim, de um pouquinho mais de atenção. Vocês trouxeram alguns pontos que no meu dia a dia como jornalista, o celular faz parte do meu trabalho. Então toda hora a gente está no celular. Eu utilizo muito transporte público. Você fica muito nisso, né? Você olha no celular e olha para o outro lado para ver o que está acontecendo. Porque o medo, por mais que seja um lugar conhecido, por mais que só tenha pessoas conhecidas ali no ponto de ônibus, por exemplo, mesmo assim, o medo é constante, né? Você não sabe o que vai acontecendo. Você vê, muitas vezes as pessoas estão lá distraídas no celular, sentado no ponto de ônibus, encosta uma moto do lado, desce um rapaz armado, pega o celular de todo mundo, sobe na moto e vai embora, e no final das contas está todo mundo um olhando para a cara do outro sem entender o que aconteceu. Por quê? Porque está todo mundo desatento. Se você fica atento, presta atenção no que está acontecendo, você se antevê a ação do criminoso. E não vou dizer que você vai evitar todas as situações, mas você minimiza a ocorrência. Muito bom, gente. O relógio, infelizmente, é implacável aqui. Tinha muito mais assuntos, pautas aqui, mas, sem dúvida alguma, já é uma oportunidade para você que está em casa, aliás, internauta, conhecer ainda mais dessa causa e do dia a dia da segurança pública aqui no estado de São Paulo. Por isso, mais uma vez, agradeço a gentileza do Major Costa e Silva, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSDC. Major, obrigado pela gentileza da entrevista e fica à vontade para as suas considerações finais. Olha, eu sei que tem muitas perguntas que estão aí. As perguntas que tiverem na página, depois aí eu entro para tentar responder todas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem pessoalmente para mim. As mensagens que chegam na minha página sou eu que respondo. Qual que é a página, Major? Major Costa e Silva 27 no Facebook. Tá. As mensagens que são mandadas também para o Instagram sou eu que respondo. Tá? Eu faço questão de responder todas pessoalmente. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque às vezes o volume é grande e a gente não consegue responder tudo no mesmo dia. Mas eu estou respondendo uma a uma e sou eu mesmo que respondo. Então qualquer dúvida que tiverem, podem mandar. A gente esclarece, conversa. Eu acho que essa oportunidade de ter o contato com o nosso eleitor é muito boa. Eu sei que é difícil, né? A gente fala que para ser eleito governador, nós precisamos aí de quase 10 milhões de votos, né? Só um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir responder pessoalmente as 10 milhões de perguntas, mas eu juro que eu vou tentar. Ok? Então, pessoal, fiquem à vontade, perguntem mesmo, tirem suas dúvidas. 2018 é um ano importante, é um ano nós vamos dar uma guinada muito grande na nossa política aqui no Brasil. É o ano da gente mudar, é o ano da gente escolher bem, é o ano da gente não anular o voto, é o ano da gente não votar em branco e é o ano da gente não deixar de votar. Porque quem deixa de votar, quem anula o voto ou quem vota em branco, está jogando fora as rédeas da própria vida. Então acho que esse é o recado aí que eu queria deixar. Acompanhe a gente nas redes sociais, a nossa campanha está sendo feita em grande parte nas redes sociais, tá? A campanha sem dinheiro, né? E eu digo para o pessoal que é o normal, a campanha do militar é assim, porque militar dá ativa, se tiver dinheiro, ou casou com mulher rica, ou com marido rico, o que não é o caso nem meu nem da Fátima, ou ganhou na loteria, eu não jogo, porque eu não ganho nem frango em quermesse, vou jogar na loteria, ou então ele andou roubando e minha mãe me ensinou a não roubar e tenho certeza que a mãe da Fátima também ensinou a não roubar. Então nós somos militares, nós somos assalariados, não temos assim rios de dinheiro, nem valores grandes aí para a gente investir nessa campanha. Está sendo feita uma campanha muito regrada, com muito suor, com muita sola de sapato, com muita saliva, muito contato aí de um a um. Tá? E é pelas redes sociais mesmo que a gente consegue divulgar as nossas propostas, porque nem nos debates a gente está podendo participar por conta do tamanho do partido. Legal. Obrigado pela participação, Major. Cabo Fátima, da mesma forma, obrigado pela gentileza da entrevista e sempre reforçando, né, para o nosso público predominantemente do ABC, a Cabo Fátima aqui, prata da casa da região do ABC, tem aí o seu domicílio eleitoral na cidade de Mauá. Cabo Fátima, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade também para as considerações finais, ela que é vice do Major Costa e Silva. Só quero agradecer a todo o internauta que acompanhou a gente até aqui, a toda a equipe RDTV. Nós vamos aí atender as perguntas. Esse é o canal que nós temos, dados a falta de recursos, como o Major bem frisou. Mas essa novidade que nós representamos e a vontade que nós temos de fazer a diferença é que nos faz estar aqui, dando a cara a tapa e aceitando o desafio dessa situação das eleições de 2018. A gente quer agradecer a confiança, quem conhece o meu trabalho na região, né, que já conhece por Pérola Negra, aqui eu estou Cabo Fátima, Pérola Negra, mas a maioria do eleitorado aqui na região conhece por Pérola. Eu só tenho a agradecer a confiança, não podemos perder essa oportunidade que temos de ter uma representante daqui, na integridade, que mamãe e papai ensinou,
e a polícia lapidou por conta da disciplina que a gente é criado. E agradecer todas as famílias do PROERD, os instrutores PROERD, os nossos policiais, especialmente a classe que eu estou representando pela primeira vez, uma praça, está aqui representando num cargo majoritário. Eu tenho que agradecer e pedir a confiança de vocês, que saibam que aqui tem uma irmã que vai lutar muito por vocês. Vem aí a frente representativa dos praças policiais militares, justamente para dar essa atenção maravilhosa que a gente precisa há muito tempo e não tem tido. E se me permite uma última colocação. Veja só, nós somos uma chapa bastante eclética, né? Eu sou militar do Exército, ela é militar da PM. Nós temos aqui 2 órgãos, 2 instituições, né, que cederam seu pessoal para estar aqui hoje lutando. Né? Como sempre lutamos na nossa profissão, sempre fomos preparados para a guerra, mas agora estamos numa guerra diferente, que é uma guerra no campo político, é uma guerra em que nós vamos lutar contra tudo aquilo que tem feito mal para a nossa população. Exato, e justamente diminuir essas situações separatistas, né? Temos aí 2 esferas de militarismo, um homem, uma mulher, um branco, uma negra, justamente para parar com essa coisa de mimimi. A gente está aqui pelo ser humano e a gente tem a certeza de que pode contribuir. E eu vou reforçar o que o senhor pediu, não vote em branco, não vote nulo, não deixe os mesmos lá. O melhor protesto é usar a sua inteligência, não desperdiça ela, o poder está na tua mão, eleitor, vá lá e faça o que tem que ser feito. Cabo Fátima, só para reforçar, a gente fez a despedida, mas a Sueli Romano está comentando o seguinte. Obrigado, Sueli. Cabo Fátima, fala sobre as ameaças e boicotes para podermos alertar as outras pessoas e colocar tudo às claras. Quais foram as ameaças e boicotes? Bom, ameaças é justamente porque quem não gosta de polícia, quem não gosta de militar, alguma coisa deve. Então a gente vai tomar o devido cuidado, como sempre tomou, já de praxe, agora um pouco mais nas eleições, mas esse tipo de boicote a gente sabe de quem parte, tá? Sabemos que não é gente de bem, mas pelas pessoas de bem a gente vai continuar acreditando e lutando. Não vamos fazer pouco. Com relação aos boicotes, o que acontece é que a gente tem percebido que a conversão de votos que a gente tem tido tem sido muito boa. Então quando a gente tem a oportunidade de falar, a oportunidade de aparecer, boa parte das pessoas que não nos conhecia tem declarado voto, tem entrado em contato depois. Toda vez que a gente tem uma inserção dessas, a gente percebe nas redes sociais a interação muito maior, dá uma subida grande nas curtidas da nossa página, do pessoal que está seguindo. Então a gente percebe que a nossa proposta está indo bem ao encontro do que o povo paulista está pedindo. Então, se tivesse mais visibilidade, com certeza a gente era estaríamos mais à frente. Quase que unânime. Então corta um pouco a oportunidade que a gente tem de aparecer. E, obviamente, né, quem não gosta, a gente fala que quem não gosta de polícia é bandido, né? E realmente isso é verdade. Então, e quanto ao boicote que ela cita também, a gente teve algumas cidades do interior e presenciamos algumas pesquisas manipuladas, onde pergunta para o eleitor qual é o seu candidato, em todas as esferas que a gente vai votar aí, e não constava todos os nomes dos candidatos. Nós mesmos não estávamos, tá, Major? Então, esse tipo de pesquisa registrada no TSE? Pois é, então estamos investigando. Acredito que seja, porque ela está sendo divulgada na internet, né? Então. E foi feita a pesquisa até uma cidade próxima aqui, é Campinas. Americana. Campinas. Nós ainda estamos apurando, a gente está esperando o resultado, porque o resultado acho que está saindo ontem. Estamos apurando, entre outras irregularidades, tá? A gente está atento. Tem que ficar de olho, é isso mesmo, legal. Obrigado mais uma vez ao Major Costa e Silva, Cabo Fátima. Como disse aqui, a oportunidade, independentemente do partido, para todos os candidatos, ou a maior parte, ter um contato direto com o eleitor, com a eleitora, com os moradores do ABC. São 3 milhões de habitantes aqui, mais de 2 milhões de eleitores. E mais do que isso, uma possibilidade para, a partir desse primeiro contato, desse cartão de visita, o senhor e a senhora que está em casa, poder entrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, interagir com os candidatos, ver se eles pensam da mesma forma que o senhor e que a senhora, e a partir daí definir, independentemente da preferência do partido, um voto consciente no próximo dia 7 de outubro. Obrigado aqui aos nossos entrevistados, e nós vamos seguir aqui para a nossa parte final, dando o resumo do dia. E Carlos Carvalho, começa.